Bom, mas em relação ao governo federal, um dos senadores que mais demonstrou aproximação de primeira hora com o presidente Jair Bolsonaro foi o senador Eumano Ferrer. E o senador Eumano Ferrer, hoje, o partido do senador Eumano Ferrer, o Podemos, é o responsável por a indicação de um importante órgão federal, que é o DENIT. Nós vamos conversar com o senador Eumano Ferrer aqui nos nossos estúdios para falar a respeito desses e de outros assuntos. Senador Eumano, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que está o diálogo do senhor com a gestão Jair Bolsonaro? Boa tarde a todos vocês em tempo real. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre esse gesto de grandeza, de espírito democrático, de desprendimento do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Inclusive, em chegando ao nosso estado do Piauí, procurar o governador do estado, que é de outro partido, não é? E reunir ali os oito deputados federais dos 10. Quer dizer, demonstração de evolução democrática, que nós estamos num momento delicado e especial de escolha dos novos presidentes, ou recondução do novo presidente da Câmara dos Deputados, e, consequentemente, do Senado, e que as duas casas fazem o Congresso Nacional. É um gesto muito importante que traduz o avanço democrático, a firmeza na democracia que os políticos têm, né? Vejo isso muito importante. É isso que o Brasil tem precisado, esse diálogo? Eu creio que sim, principalmente no momento atual. Nós estamos num momento em que de mudança, de transformação, não é? Como vocês exemplificaram agora, né? O PCdoB apoiando o Rodrigo Maia, e que realmente são dois extremos do ponto de vista político e ideológico. Que isso avança, acho que acima de tudo tem os interesses nacionais. Então, creio que isso é uma evolução, uma transformação. E eu espero que desta forma que nós estamos testemunhando aqui aconteça também no Senado da República. O que lá está mais distante, assim, de um acordo, de um entendimento. Parece que a situação lá é bem mais tensa, não é, senador? Não é mais tensa, é um universo menor, enquanto que na Câmara dos Deputados são 513 deputados, no Senado da República são 81, quer dizer, é mais fácil a busca de entendimento e, inclusive, de aproximação. Eu creio que agora, a partir do dia 21, dia 20 e 21, vai começar a chegar, inclusive, os novos senadores. São 54, dos quais 8 foram reconduzidos e 46 são novos senadores. Quer dizer, a renovação, a maior renovação já havida no Senado da República nos últimos anos. Mas creio que... O senhor acha que isso dificulta, por exemplo, nesse momento que se cria expectativas em torno de algum nome, já tem um nome que o senhor olhe e diga, não, esse aqui tem as credenciais para ser o presidente do Senado? Não, é muito cedo ainda, embora tenha vários nomes já, digamos, colocados à disposição dos demais senadores, né? Inclusive, quem já foi presidente do Senado várias vezes, o caso do Renan Calheiros. Tem o nome do Tasso Gereissati, tem o nome do nosso partido também, o Álvaro Dias, o Davi Alcolumbre, que é representante do Amapá, esse que está mais agressivo, né? Está andando nos estados, a exemplo. Esteve em 2 estados, a exemplo do Rodrigo Maia. Temos o próprio Espiridião Amin, vários nomes estão sendo postos, né? O próprio Major Olímpio do PSL, enfim, vários nomes que eu creio que aí vai haver com a chegada, e agora do dia 20 e 21, repito, as coisas vão afunilar, clarear e vamos ver quem vai sobressair nesse... O Joelson falou aí no início da entrevista, fez referência exatamente a essa fase da composição do governo. Definido o primeiro escalão, a gente percebe já outros espaços sendo ocupados. Ontem foram anunciados os bancos do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, faltou o Banco do Nordeste. Já tem o IBAMA, que já tem nome anunciado para assumir. O segundo escalão já está sendo, aos poucos, anunciados. Que critérios o senhor tem acompanhado? Quando poderá
essa mudança administrativa atingir os estados? Qual a expectativa da representação piauiense, por exemplo? Bom, veja, a primeira coisa que nós estamos vendo hoje é a segunda reunião ministerial, mais ou menos isso. Então está vendo, vem as coisas de cima, né? Quer dizer, de cima para baixo. Ontem tomaram posse, como você acabou de dizer, os novos presidentes e diretoria desses bancos, como bancos oficiais, o BNDES principalmente, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e claro, faltou os bancos regionais, caso do Banco do Nordeste, do BASA, e entre outras instituições importantes. Porque o governo está se formando agora. Quer dizer, nós estamos praticamente, decorreu a primeira semana, não é isso, deste novo governo, que é um contraponto. Ou seja, o importante que a gente está observando é que o discurso do presidente, ainda na campanha, no primeiro e segundo turno, está, digamos, se consolidando a coerência, pode assim dizer, do que ele disse em campanha, quer dizer, as suas linhas mestras, e o que está acontecendo hoje na formação do Ministério, que existe muita coerência, quer dizer, não está havendo, digamos, contradições e nem, de outra parte, digamos, coisas que contrariam o discurso dele. Está sendo muito coerente. E toda mudança gera reação. Sinceramente, a pergunta inicial do Joelson foi com relação ao governo Bolsonaro. Quer dizer, aí desceu para o DENIT. Aqui que estive com o ministro, antes da posse do ministro, e após a posse, o ministro Tarcísio, que é o novo ministro do Transporte, conversamos sobre, entreguei na oportunidade, como disse anteriormente, o relatório que eu tinha sido encaminhado pelo superintendente, passei para ele, inclusive ele manifestou o desejo de visitar o Piauí. E disse que vai sair muito, vai sair Brasil afora, vários estados, mas que viria aqui, sabe do trabalho que está sendo feito. Hoje o Piauí, a malha rodoviária do Piauí, que é de 2.800 quilômetros de extensão, é a melhor malha, mais bem conservada, dos 26 estados da federação. Então, eu considero isso muito importante para o Estado. É um trabalho que eu acho que caracteriza a equipe do DENIT, uma equipe jovem, uma equipe muito boa, hoje conduzida pelo Ribamar Baixo, ontem, no passado, pelo próprio Tião Sebastião, foi também um bom superintendente. Creio que vamos trabalhar dos nossos projetos que nós temos interesse, principalmente aqui no contorno rodoviário de Teresina, que vários viadutos, passagem de nível, e especialmente a duplicação daqui para Demélio Paulo Lobão e para o município de Alço, sem também esquecer que nós já estamos, um trabalho de todos nós, parlamentares, na BR-135, temos dado, eu particularmente, tenho dado uma atenção muito especial, e hoje, ano passado a gente chamava de rodovia da morte, passou a ser uma rodovia da soja. Doutor Ribamar, deve continuar então no cargo? Bom, eu espero, veja bem, Ribamar está se havendo e há um reconhecimento do trabalho dele, inclusive no próprio DENIT Nacional. Saiu, era para eu ter trazido, aliás, uma revista muito interessante, Rodovias e Vias, em que são 31 páginas nessa revista, que trata do sistema rodoviário federal do estado do Piauí, ressaltando a importância e a grandeza dessa malha dentro do contexto dos 26 estados brasileiros. O senhor tem revelado, senador, uma proximidade muito grande com o presidente Jair Bolsonaro, seus técnicos, fez isso desde a campanha eleitoral. O senhor pode assumir uma espécie de interlocução do Piauí, ou seja, uma ponte, governo federal, governo do estado, por exemplo? Veja, isso aí é coisa que eu espero que todos os parlamentares que comungam dos mesmos ideais, dos novos rumos do governo Bolsonaro, se integrem a isso. Eu acho que o importante é o desenvolvimento do Estado, os projetos do Estado do Piauí. E creio que, por exemplo, o que está acontecendo no Ceará,
É uma demonstração, digamos, de grandeza e de compreensão, de responsabilidade de um ente federado, o governador do estado do Ceará, que é do PT, e o governo federal, que hoje é de um governo que se confrontou nas eleições com o PT, PS, enfim. E isso, o que está acontecendo, que o governo está mostrando o governo federal, que mesmo um estado que tem um governador do PT está tendo todo o tratamento que merece a população de qualquer estado. E daí porque o presidente sempre diz, vai olhar, está olhando para o Nordeste, vai olhar, tem um olhar diferente, quer dizer, do ponto de vista político, ideológico, ou seja, ele tem uma responsabilidade para com o Nordeste brasileiro, e especialmente, nós temos certeza, isso aí eles nos garantiu pessoalmente, quando tivemos a oportunidade de estar com ele, dos investimentos que vai fazer não só na região, mas especialmente no estado do Piauí, que ele conhece, tem tido muitas informações e passamos muitos dados para ele. Creio que o senhor pode trocar o Podemos pelo PSL? Não, veja, eu estou bem no Podemos, é um partido que está em construção, em formação, podemos assim dizer, dentro de determinados princípios éticos que, inclusive, se coadunam com o próprio discurso do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu queria agradecê-lo, senador Eumano Ferrer. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Agradeço a atenção, inclusive estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado.